Glória a Deus. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Meus queridos e amados irmãos, obrigado. Eu quero convidar a todos para que possam abrir suas Bíblias. Hoje, muitas pessoas, de maneira muito ética e amorosa, celebram o Dia dos Pais e muitos deles, coerentemente e por certo, não é? Preferem estar com seus pais, e estar com seus pais é muito importante. E todos nós, numa compreensão só, estar com o Pai Celestial também é muito mais importante. E muitas pessoas viajam, vão para a casa dos seus pais, enfim, mas nós vamos celebrar ao Senhor e agradecer a Deus pela maneira tão especial e tão maravilhosa que nos proporciona, assim, então, celebrar ao Pai Celestial. Eu quero pedir que você abra suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, e no verso 13 em diante, nós vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Mais uma vez queremos agradecer pela presença de todos que nos visitam. Que Deus abençoe a vida de vocês, todos. Amém? E que a bondade do Senhor a cada dia possa expandir-se sobre o seu lar. As pessoas que nos assistem nas redes sociais ou que vão participar desse culto posteriormente, sejam também muitíssimo abençoados. Mateus, capítulo 3 e verso 13 em diante, nos diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Vamos repetir isto? Este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Diga comigo: este é o meu Filho amado. Amém. Tomai assento, irmãos. Meus irmãos, vejam bem. Amados irmãos e irmãs, hoje nos reunimos para refletirmos sobre uma das declarações mais poderosas e significativas que encontramos nas Escrituras. Este é o meu Filho amado. Essa é uma afirmação proclamada exatamente por Deus e revela também a profundidade do amor divino e a grande importância de Jesus Cristo em nossas vidas. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse, como diz no versículo 13. Não podemos negligenciar
a importância da oração adverbial deste versículo. Até porque ela nos diz que Jesus Cristo, ele viajou com uma finalidade específica, desde a Galileia até aonde João Batista estava no Jordão. Ele não foi até lá para observar o que João estava fazendo, não. Tanto ocuparam a criticar como os fariseus e os saduceus também haviam feito. E enquanto os saduceus, que representavam a classe sacerdotal dos judeus, se sentiram então ofendidos pelo ministério de João Batista e procuraram também repudiá-lo. O grande sumo sacerdote, então, foi até ele para ser batizado. Vejam bem, irônico que João procurava aquele que o Pai havia enviado para ser o nosso sumo sacerdote, tenha mostrado uma visão completamente diferente dos saduceus a respeito exatamente da questão. O que os religiosos, então, deveriam ver? Primeira identidade de Jesus. Lá em Mateus, capítulo 3 e verso 17, diz que após o batismo de Jesus, ouvimos então a voz do Pai Celestial declarando: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Aqui, Deus confirma a identidade de Jesus Cristo como seu Filho, amém? O Messias que veio ao mundo para nos salvar. A identidade de Jesus Cristo não é apenas uma questão teológica, é a base da nossa fé. Posso ouvir um amém? Ele é o Filho de Deus, enviado exatamente para reconciliar a humanidade com o Pai. Depois, o amor do Pai, o amor de Deus é o tema central das Escrituras. Porque em João 3, verso 16, nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso aqui nos mostra que o amor de Deus é ativo e sacrificial. Então, quando Deus declara: "Esse é o meu Filho amado", Ele nos lembra que o amor verdadeiro envolve sacrifício e entrega. Então Jesus, ele se entregou por nós, e esse amor deve nos inspirar a amar os outros, amém? Depois, a missão de Jesus Cristo. A vida de Jesus Cristo é um grande exemplo perfeito de obediência e serviço. Até porque ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Mateus capítulo 20, verso 28. A sua missão era trazer cura, esperança e salvação. E aí, como seguidores de Jesus Cristo, nós somos chamados a continuar essa missão. Devemos ser instruídos do amor de Deus, refletindo exatamente a luz de Cristo em um mundo que muitas vezes está perdido na escuridão. Depois, a resposta do crente. E aí, diante dessa declaração divina, nós somos desafiados todos os dias a responder: o que significa para nós reconhecermos Jesus como o Filho amado de Deus? Isso aqui exige uma entrega total e um compromisso em vivermos segundo aos seus ensinamentos. Lá em Romanos, capítulo 12, verso 1, o apóstolo Paulo vai nos exortar a apresentarmos os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é exatamente a nossa resposta ao amor que nós recebemos. E aí, quem é Jesus Cristo? O Cordeiro Imaculado. Ele, porém, pode dizer
eu é que preciso ser batizado por ti. E aí João disse, se tu vens a mim, versículo 14, podemos também preencher as lacunas aqui, com o que nos é dito no relato do Evangelho de João. E aí, com base nesse texto aqui, sabemos que quando Jesus Cristo se aproximou do Jordão, João o viu e declarou, Agnus Dei, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1 e verso 29, posso ouvir o amém? A referência aqui de João, o Cordeiro de Deus, parte do sistema sacrificial do Antigo Testamento. O Cordeiro que era imolado no dia da expiação, tinha de ser imaculado. Um animal defeituoso não servia como expiação dos pecados, não. João, ele reconhece Jesus Cristo como cumprimento exatamente dessa prática. O Cordeiro sem mácula, sem pecado, fora até lá a ser batizado por ele. Então, João, ele não entendeu isto e tentou evitar a situação toda. Por eu pregar com frequência sobre a santidade de Deus, as pessoas, elas concluem que eu deva ser um homem muito santo. Elas não entendem que eu estou preocupado, na verdade, com a santidade de Deus. Por quê? Porque Ele é radicalmente diferente de mim. Então, irmão, eu preciso manter os olhos na santidade do Senhor Deus o tempo todo. Até porque ela me revela de modo muito claro a necessidade desesperadora que tenho do Salvador. E aí nunca pense que os pastores pregam apenas sobre questões que dominam. Sabe, irmão, o primeiro ouvinte de cada sermão deve ser, e muitas vezes é o próprio pregador. E eu me coloco a essa fila. É isso aqui que nós vemos ao texto. João, ele reconhece que tem a grande necessidade de ser batizado por Jesus Cristo. E este veio exatamente para supri-la. E não o contrário. Mas olha só, Jesus Cristo, ele respondeu, deixa por enquanto. Por quê? Porque assim nos convém cumprir a toda a justiça. Então, ele o admitiu. Versículo 15. É como que se Jesus Cristo não quisesse perder tempo a dar longa explicação teológica. E aí, em vez disso aqui, ele simplesmente manda João fazer o que lhe fora dito. Até porque era necessário. Porque Jesus Cristo, então, achou necessário ser batizado. Sabe, irmãos, alguns críticos consideram isto como uma prova de que ele não se via como alguém sem pecado. Mas para o judeu, cumprir toda a justiça significava em que cada item da lei de Deus devia ser seguido. E aí o padrão divino é a perfeição. E nós devemos então sermos santos como Deus é santo. Posso ouvir um amém? E aí, para que Jesus Cristo fosse o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele tinha de obedecer cada item da lei. Alguns comentaristas objetam a isto, alegando que não há qualquer livro do Antigo Testamento que exigia o batismo de Jesus Cristo. Então, esses estudiosos aqui, entretanto, negligenciam algo de extrema importância. Quando João Batista veio, Deus estava criando uma nova exigência na lei que ia além daquelas feitas por intermédio de Moisés e também dos profetas no Antigo Testamento. A nova exigência
imposta a todo Israel era exatamente o batismo como preparação à vinda do reino de Deus. E aí um aspecto decisivo aqui do ministério de Jesus Cristo foi a sua vinda como novo Adão. Até porque ele veio com uma materialização e personificação de Israel, a fim exatamente de cumprir a sua missão. Ele tinha então de obedecer a todos os requisitos que o Senhor Deus havia imposto a Israel e aos homens. Jesus Cristo, ele não tinha pecado do qual se arrepender. Todo o seu ministério foi vicário. Ele foi um substituto. Ele também foi morto na cruz, não por causa dos seus pecados, mas por causa dos pecados do seu povo. Foi exatamente isso que ele quis dizer quando afirmou: nos convém cumprir toda a justiça. Então, muito embora não tivesse a necessidade de ser batizado, Jesus Cristo submeteu-se a este ritual com solidariedade ao seu povo. João, por fim, então, consentiu e batizou-o. Então o véu foi removido. Batizando Jesus, então, saiu da água logo, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, como diz no versículo 16. Sabe, irmão, o significado aqui é que o véu que cobria os olhos dos seres humanos, impedindo-os de ver o interior das câmaras celestiais, foi removida. E aí, da mesma maneira em que o véu dos olhos do servo de Eliseu foi retirado, possibilitando-o ver a hoste de anjo que era invisível. Sabe, irmão, a mesma coisa aconteceu então com Estevão durante a sua execução. Quantos se lembram? Enquanto a corte terrena o assassinava, ele contemplou o santuário eterno dos céus e viu o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Posso ouvir um amém? Houve alguns poucos momentos da história nos quais o véu, que a glória celeste da vida humana foi removido. Foi exatamente o que aconteceu aqui, quando Jesus Cristo sai da água, enquanto estava sendo iniciado em seu ministério terreno. Ele olha para cima e vê os próprios céus, e aí, conforme os céus se abriram, ele viu uma pomba descendo em direção à sua cabeça, indicando exatamente a unção do Senhor sobre o seu ministério. Então foi por ocasião do seu batismo que Jesus Cristo foi ungido e capacitado exatamente para o Pai, para o seu ministério terreno. E em cumprimento então das palavras de Isaías, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías 60 e verso 1. É importante notar que nessa circunstância, todos os três membros da Trindade estiveram presentes, envolvidos aqui. O Pai, então, fala com o Filho, o Espírito Santo ungiu o Filho, e o Filho foi ungido e iniciado no ministério. Posso ouvir um amém? Assim como os três membros da Trindade haviam estado então na criação, todos eles também tiveram presente nesse momento inicial da redenção. E eis aí uma voz dos céus, uma voz do céu que bradava e clamava e dizia: este é o meu Filho amado. Eu posso ouvir a voz de Deus hoje também,
dizendo a seu respeito e falando sobre você: este é o meu filho amado. Quando é que nós recebemos esse direito ou propriedade? Quando nós reconhecemos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Ele foi remido, ele foi transpassado, na mesma instância ele foi moído, e por causa das nossas transgressões nós fomos curados, mas nós estamos aqui hoje para reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. Posso ouvir um brado de glória? Levante as suas mãos e receba agora a presença dele em sua vida. Você pode sentir a presença dele agora? Levante suas mãos e receba a presença dele. Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Versículo 17. Essas palavras aqui também serão relevantes quando analisarmos exatamente a tentação do Senhor. Jesus Cristo, ele ouve a voz de Deus literalmente. E o que é uma ocorrência rara na Bíblia? Apenas 3 vezes no Novo Testamento a voz de Deus é ouvida. E em cada uma delas a voz testifica de Jesus Cristo. As pessoas também ali alegam a ter ouvido a voz de Deus e mandar-lhes fazer todos os tipos de coisa. Mas vejam bem, ele não fala audivelmente. Porventura ele não se faz presente. Isso era tão raro no Novo Testamento, que tais declarações audíveis foram então reservadas exatamente para ocasiões como esta. Você crê que você pode ouvir a voz de Deus hoje? Jesus ouviu a voz do Pai: este é meu filho amado, em quem me comprazo. No Salmos capítulo 2, alega que o mundo todo conspira contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizendo: rompamos os seus laços, como diz no versículo 3. Mas todavia, vejam bem, na porção final dos Salmos, o salmista, ele instrui e diz: beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Versículo 12. Mas no início da última parte do livro de Isaías, encontramos então este anúncio do Senhor Deus: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o teu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Isaías capítulo 42 e verso 1. Irmãos, Jesus Cristo é o seu amado. Deus transborda então de afeição para os seus filhos unigênitos. Você então tem afeição por Cristo em seu coração? Se não houver a atração e o desejo por Ele em seu coração, você não pertence a Ele. Você tem prazer em Jesus Cristo, você se compraz nele. Nos sistemas de valores divinos, vejam bem, o amor do Senhor Deus é derramado pelo Filho. Quem tem o Filho aí, amém? O prazer que Deus tem no Filho é revelado. Em outra ocasião, na qual falou audivelmente, ele disse: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Marcos capítulo 9 e verso 7. Sabe, irmão, se você ama Jesus Cristo, então você o ouve. Se você não dá ouvido a Ele, esta é a mais clara indicação de que não há amor pelo Filho de Deus em sua alma. Mas aqueles que amam, levante as suas mãos agora e receba a presença dEle em sua vida. Posso ouvir um brado de glória? Você pode glorificar a Ele, exaltar o nome dEle e glorificá-lo em tudo. Então sinta a presença dEle neste momento. Você pode receber a presença dEle, levante as mãos e adore a Ele.
Este é o meu filho amado. Lá em Mateus 3, verso 17, está escrito: eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Qual o objetivo aqui? É refletir sobre como a declaração de Deus sobre Jesus Cristo como seu Filho amado se aplica em nossas vidas e nos convida também a viver de forma em que honre essa relação. Primeiro, reconhecimento da identidade de Jesus Cristo. A pregação, como assim Deus reconheceu Jesus Cristo como seu Filho amado? Devemos também reconhecer a identidade de Cristo em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Isso implica não apenas em acreditar que Ele é o Filho de Deus, não, mas também em viver de acordo com essas verdades. E aí, em momentos de dúvida ou dificuldades que tenhamos, vai presidir e que Jesus é a autoridade maior na nossa vida, amém? Depois, vivendo em amor. O amor que Deus demonstrou por Jesus Cristo deve nos inspirar a amar uns aos outros. Quantos me entendem, amém? E aí, como podemos praticar tudo isso em nossos dias, a dia? Pense em maneiras concretas de expressar amor e compaixão, seja através de atos de bondade, apoio a amigos e necessidade, ou simplesmente sendo uma presença encorajadora na vida de alguém. Depois, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Sabe, irmão, Jesus Cristo, ele viveu uma vida de serviço e sacrifício. Ao reconhecer, então, que Ele é o Filho amado, somos, então, chamados a seguir os seus exemplos. Quantos desejam, amém? Então, pergunte a si mesmo: como posso servir aos outros essa semana? Isso pode incluir voluntariado, ajuda a um vizinho, ou simplesmente ser movido atento para alguém que precisa desabafar. Depois, a aceitação e perdão. Assim como o Senhor Deus aceitou Jesus Cristo como seu Filho, somos convidados a aceitar e perdoar os outros. Reflita então sobre relacionamento em sua vida que possa e que precisa de reconciliação. O perdão pode ser um passo muito difícil, mas é um refúgio do amor que Deus nos mostrou. Posso ouvir amém? Considere então dar esse passo em direção à paz. Depois, vivendo em comunhão com Deus. A declaração, esse é meu filho amado, também nos chama a continuar um relacionamento íntimo com Deus. Reserve um tempinho assim em sua rotina diária para oração e também leitura da Bíblia. Pergunte a Deus como é que Ele deseja se revelar a você e como você pode aprofundar a sua fé e confiança nele. Depois, testemunhando o amor de Deus. E aí, como seguidores do Filho amado, nós somos chamados a sermos testemunhas do amor de Deus nesse mundo. Cadê os testemunhas de Deus aí? Compartilhe a sua fé então e as mensagens de esperança em que você encontrou em Jesus Cristo. Até porque isso pode ser feito através de diálogos, rede social, ou aos pais que demonstram o seu amor por Deus e também pelos seus filhos e por outros. Para concluirmos, meus queridos irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre a declaração, este é meu filho amado, nós somos lembrados
do amor incondicional do Senhor Deus e do chamado à ação em nossas vidas. Que cada um de nós possamos vivermos cada dia reconhecendo Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, e também que nosso amor por Ele traga e transborda de amor ao próximo, e que a nossa vida seja também um testemunho do amor de Deus, impactando exatamente aqueles ao nosso redor. A declaração de Deus sobre Jesus Cristo como seu Filho amado não é apenas uma verdade teológica, não, é um grande chamado para todos nós. Posso ouvir um amém? E ao reconhecermos essas verdades, nós temos a oportunidade de vivermos uma vida que reflete o amor, o serviço e a compaixão que Jesus Cristo exemplificou. E que possamos também sermos agentes de grandes mudanças em nossa comunidade cristã e viver e seguir o exemplo do Filho amado em todas as áreas das nossas vidas. Você pode dizer amém? Você pode levantar as mãos e glorificar a Deus? Quando nós entendemos que podemos, sim, refletir esse amor, nunca se esqueça, tudo isso é recíproco. Repita comigo, recíproco. A Cleide contou uma história que hoje ela saiu cedo e foi ali no bairro onde a gente mora, e vinha uma moça com muitas sacolas, e ela perguntou para a moça: você quer ajuda? A moça estava subindo ao morro. A gente mora, Belo Horizonte é assim geograficamente, né? Se você não estiver descendo, você está subindo, né? Então, ela perguntou para a moça: você quer uma ajuda? Falei: não, já estou chegando. Ela morava num prédio mais à frente, e ela foi embora, e a Cleide continuou a viagem dela. E de repente, depois de uns passos distante, ela bem longe, ela olhou para a Cleide e disse: ei, moça, muito obrigado e que Deus te abençoe. Falou bem alto. E a Cleide disse: eu recebo em nome de Jesus. Parecia duas pessoas muito estranhas, não é? Na rua, sem ninguém. E eu imagino as outras pessoas vendo tudo aquilo, se é que tinha gente lá. Moral da história: nós nunca imaginamos como Deus pode nos reabençoar quando nós abençoamos e somos servos e somos doadores. Deus vai trazer uma provisão, porque Ele vai agir de maneira provisional para a sua vida nesta noite. E esta semana eu tenho certeza que o Cordeiro de Deus vai bradar a seu favor e vai te conceder uma bênção muito grande, mediante as respectivas necessidades que você tem. Deus está renovando tudo, sim ou não? Amém? Deus está reestruturando a sua vida. Deus está reestruturando os seus negócios. Eu vou repetir: Deus, pelo intermédio do seu Filho amado, está trazendo à sua vida o que há de melhor. Sabe, eu sinto o perfume da rosa de Saron. O cheiro de Cristo está sobre esta igreja. Você pode adorá-lo, magnificá-lo e exaltá-lo. Você pode glorificar a Ele? Levante as suas mãos e exalte a Ele. Eu quero terminar, mas eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar por você. Eu já estou terminando, mas eu quero te anunciar que terça-feira teremos o culto da palavra, culto da vitória, e você não pode perder. Domingo, às 19 horas, culto de celebração. Às 20 horas, culto, da vitória. Às 19 horas, na terça-feira, culto junto com as irmãs, a oração com as irmãs. Então venha orar e Deus fará prodígios e maravilha. Glória a Deus. Vamos orar. Você crê que o Cordeiro de Deus se faz presente neste lugar? Você tem Ele como o seu Cristo ressurreto, amém? Então você pode ouvir dos altos céus aí Deus falando diretamente com você.
esse também é o meu filho amado. Você não pode mais viver como algumas pessoas que passa no domingo na igreja chamando Deus de Pai e passa a semana toda como um órfão. Não! Você tem um Pai. Aleluia! Você pode dizer para você mesmo: eu tenho um Pai. Ele me ama. Ele sacrificou a sua vida por mim. Ele se faz presente neste lugar. E eu tenho certeza que eu vou romper em fé, porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado, não só do mundo, como tira o pecado da minha vida. Amém? Deus, muito obrigado. Eu abençoo os teus filhos. Eu repreendo o cansaço físico, espiritual, todo mal, tudo que não provém do Senhor. Eu te peço que a tua bondade, que a tua verdade, que a tua unção, que o teu poder e a tua paz estenda-se sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu abençoo os teus filhos, que essa semana eles vivam uma semana aprazível, uma semana de muito gozo e de muita paz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dizer: glória a Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos que esperam a volta do Senhor. E todos digam, olhe para o seu irmão e diga: você